Seja bem-vindo ao módulo de análise do complexo QRS. O complexo QRS, ele é medido do início dele, da primeira onda do complexo, que é a onda Q, até o final, a sua última onda, que é a onda S. Vulgarmente, todo o complexo QRS denominamos dessa forma, mas existem algumas nomenclaturas específicas que você irá conhecer nessa aula. O valor normal de duração de um complexo QRS varia de 60 a 120 milissegundos, ou seja, 1,5 quadradinho até 3 quadradinhos no papel eletrocardiográfico. E a sua amplitude também é importante ser conhecida. O normal é que nas derivações periféricas, ou seja, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, é que a sua amplitude fica em torno de 5 a 20 milímetros, ou seja, 5 a 20 quadradinhos. Já nas derivações precordiais de V1 a V6, é recomendado que o normal, que a amplitude do QRS seja de 10 a 30. Algumas referências também trabalham com valor mínimo de 8 até 30 milímetros. Abaixo disso, a gente tem uma baixa amplitude, uma baixa voltagem do QRS relacionadas a diversas patologias, da mesma forma que acima disso também existem diversas patologias que causam um aumento do QRS e você terá a oportunidade de conhecer nessa aula. De forma bem sistemática, então o QRS no traçado eletrocardiográfico, ele vai do início, da sua primeira porção negativa, que é a onda Q, a segunda onda, que é a onda positiva, que é a onda R, e a terceira onda, que é uma outra onda negativa, que é a onda S. O somatório, o conjunto dessas três ondas, formam o complexo QRS. É muito importante definirmos o momento exato de início e término do complexo QRS, principalmente relacionado ao ponto J, onde você tem o final do QRS. Isso é importante principalmente nas aulas de síndrome coronariana aguda, onde iremos analisar se existe supra ou infradesnivelamento. Saber aonde termina o ponto J é crucial. Onde termina o QRS está localizado o ponto J é crucial, certo? Nesses exemplos, nós temos o início e o fim do QRS, algumas formas aqui, o final real do QRS nessa porção, e aqui esse leve entalhe é um falso término do QRS. Então o ponto J estaria aqui, esse segmento para baixo teria um infradesnivelamento. Da mesma forma que traçando uma linha em comparação, o final do QRS correto estaria aqui. A nomenclatura do QRS. Isso, na prática médica, é pouco utilizado. Tá? Vulgarmente, todo o complexo QRS, independente das ondas que formam, chamamos dessa forma. Mas, teoricamente, cada complexo é diferente. Então, uma onda Q pequena remete a uma onda Q menor, uma porção negativa pequena. Uma onda R ampla, então a R maiúsculo. E uma onda S, também negativa de tamanho habitual, uma S maiúsculo. Se eu tenho uma onda Q muito grande e proeminente, com uma onda R e S pequenas, fica uma onda Q maiúscula e R e S minúscula. Dessa forma, percebam, senhores, que eu não tenho agora a onda S. Então eu denomino esse QRS de complexo QR. Se eu só tenho a porção positiva, apenas onda R. Se eu só tenho uma porção positiva mais pequena, uma onda R minúscula. Se eu só tenho a porção negativa, ou seja, eu fundi a onda Q com a onda S, eu tenho o complexo QS. Uma onda Q negativa grande com uma onda R positiva pequena, Q maiúsculo, R minúsculo. Das mesmas formas, eu tenho um RS, RS minúsculo maiúsculo, QS diferente dessa forma. Alguns achados principais, por exemplo, no bloqueio de ramo direito, onde a gente tem o famoso orelha de coelho, onde a gente tem uma onda R linha, uma onda R minúscula, uma onda S mais ampla e uma onda R linha, que é uma outra onda positiva, com polaridade acima, positiva, onde ela pode estar maiúscula ou minúscula. De forma geral, lembre, alguns achados são importantes vocês conhecerem. Dentre eles, o complexo QS, muito relacionado à patologia de necrose miocárdica, um dano secundário ao infarto agudo do miocárdio, e também algumas patologias nos bloqueios de ramos, como o bloqueio de ramo esquerdo,
onde faz também um padrão de RS, R'. Mais importante que isso, nas derivações precordiais de V1 até V6, existe um padrão de crescimento e decréscimo das ondas, tanto R quanto S. Então, a onda R, de V1 até V6, ela tem um leve aumento. Então, V1, V2, V3, V4, V5. Em V5 é o pico da onda R, e depois ela tem um leve decréscimo para V6. Em relação à onda S, acontece o contrário. A onda S ela começa a ficar um pouquinho mais ampla e depois ela vai diminuindo de forma progressiva. Então, a progressão da onda R e a regressão da onda S também é fundamental de ser analisada. Isso tem uma relação peculiar se você está avaliando se teve troca ou posicionamento inadequado de um eletrodo especificamente. Percebam, senhores, eu tenho uma onda R já bem ampla em V1. O habitual é que essa onda R ela fosse pequena, né? Que ela fosse sutil. E em V1 que fosse mais amplo, fosse uma onda S. No exemplo postado aqui, essa onda R já é bem ampla e praticamente eu não tenho onda S. Depois eu vou para V2 e percebo, onda R pequena, onda S ampla. Em V3, onda R aumentou um pouquinho, diminuiu onda S. Em V4, aumentou um pouco mais onda R e diminuiu onda S. Em V5, estranho, onda R pequena e onda S maior do que V4. E em V6, a onda R está positiva e praticamente eu não tenho onda S. O que aconteceu nesse eletrocardiograma? Percebam, senhores, que se a gente analisar, teve uma troca do posicionamento de V1 com V5. Na hora que o colega foi fazer o exame e colocar os cabos conectados no eletrodo, ele inverteu os cabos. Se você pegar essa derivação aqui e trocar e colocar em V1, você vai perceber que tem muito mais lógica no eletrocardiograma. O aumento da onda R de forma progressiva e a regressão da onda S. Se você trazer essa derivação de V1 para o local de V6, você vai perceber que também ocorre a progressão da onda R e a regressão da onda S. Então isso é importante para você avaliar se teve troca do posicionamento ideal dos eletrodos. A amplitude do QRS. Existem algumas causas que aumentam a sua amplitude e diminuem. As principais causas de baixa voltagem no nosso meio estão envolvidas com obesidade, um tórax muito obeso, muito tecido adiposo, você tem dificuldade para captar o estímulo elétrico, então o QRS ele tende a ficar pequeno, derrame pericárdico, derrame pleural volumoso, um pneumotórax principalmente ao lado esquerdo, onde estão as derivações, DPLC ou pneumopatias, doenças de depósito como amiloidose, caquexia, mamas volumosas, indo no mesmo conceito da obesidade, dificultando a sua avaliação, e algumas variantes da normalidade. E as principais causas de baixa voltagem no eletrocardiograma são o biotipo, como a gente falou no início do curso de eletrocardiograma, um biotipo brevilíneo, pessoas pequenas tendem a ter menor amplitude do QRS, pessoas maiores, longilíneas, têm um QRS um pouco mais aumentadas, atletas do sexo masculino negros, hipertrofias ventriculares acabam aumentando o QRS. Aqui é um exemplo de um padrão relacionado à hipertrofia ventricular. Então, o ventrículo esquerdo aumentado de sua espessura, hipertrofiado, também aumenta a amplitude do QRS. Agora, para vocês, exemplos de QRS com baixa voltagem. Então, percebam que todos os QRS, eles são minúsculos, né, praticamente não visíveis, praticamente do tamanho da onda P. Então, ao analisar esse QRS, a gente vai pensar em algumas patologias, dentre elas, um derrame pericárdico, um derrame pleural volumoso, obesidade, são as mais comuns no nosso meio. Um outro sinal que indica derrame pericárdico volumoso é a alternância do QRS, ora maior, ora menor, a cada batimento cardíaco. Então, essa alternância do complexo QRS com complexo QRS pequenos é um sinal indireto para pensarmos em derrame pericárdico. E aí, o ecocardiograma é fundamental para a gente analisar com maior precisão se ele está ocorrendo ou não.